É melhor você ficar alerta. O mundo em que você vive é só uma fachada. Tem um outro mundo por trás dele. O mundo verdadeiro. Vamos começar agora, né, esse conteúdo, né, com essa palavra muito forte. E infelizmente essa é a realidade que a gente está vivendo hoje, né? Eu peço perdão, né? Já faz mais ou menos umas 4 semanas ou 5 semanas que eu não publico o vídeo aqui. Eu tinha perdido o meu editor aqui, né? Por causa da formatação, né? Que eu deixei no modo. Formatação não, né? Iniciação no modo de fábrica. Aí eu demorei para poder achar um editor e também estava trabalhando muito no projeto de autossuficiência. Então eu deixei de publicar esse vídeo. Mas eu fiquei com um mês pensando sobre esse tema, esse período que esse é o tema que eu ia publicar. E e aí eu, graças a Deus, eu consegui achar o programa e eu vou falar sobre esse tema que é um tema muito importante e que não existe um debate, né? Uma, uma contradição, né? No sentido de contrapor essa maneira que está acontecendo na internet e até mesmo no dia a dia. Não existe contraditório, essa é a palavra. E eu percebi que é importante falar sobre isso, porque o diagnóstico em relação ao baixo salário e o baixo valor que a pessoa ganha como autônomo nunca é explicado de uma forma que diminui a carga de trabalho, e sim de uma forma que aumenta o trabalho das pessoas, né? Então eu resolvi fazer isso porque existe muitos anúncios de uma renda extra, um segundo trabalho ou um ganho extra, mas o diagnóstico ele é sempre errado e nunca ataca de fato de verdade a raiz do problema. Então hoje esse vídeo vai ser um vídeo de bate-papo. É uma coisa que eu já estava engasgado na minha garganta já faz bastante tempo. Ele talvez vai ser longo porque a explicação ela é objetiva, é simples, mas tem detalhes que são bastante interessantes, coisas que normalmente você não vai ver. E tem outras coisas assim que não sei se eu falo ou falo, porque são coisas assim de que está engasgado na minha garganta, né? Mas vamos falar sobre isso, né, gente? Na tela aqui, se vocês puderem ampliar o tamanho da tela de vocês, porque o YouTube tem um pequeno quadrado, dependendo de onde que você vai ver, vocês não vão conseguir visualizar tudo completamente, né? A não ser se tiver um olho bom. Aí vocês conseguem acompanhar por causa do tamanho da letra, né? Bom, vamos falar sobre isso, né? Geralmente as pessoas sempre recomendam que o problema das pessoas de ganhar pouco é sempre buscando uma renda alternativa, né? Um trabalho para poder complementar com baixos salários ou com baixo ganho do trabalho autônomo. Essa sempre é o diagnóstico para essa solução. Na parte dos economistas é aquela situação, né? Não tem solução. Eles não podem dizer que não existe que não tem solução, porque eles perderiam dinheiro com isso e consequentemente poderia até perder a funcionalidade dentro do funcionamento da cooperativa, né? Então eles não vão falar sobre isso. Esquece. Não tem solução na prática. Mas aqui é um canal de autossuficiência e aqui é para poder aprender a fazer suas próprias coisas, que vocês vão entender o como que o coletivo da nação trabalha de uma forma contrária da lógica, o que deveria ser feito, certo? Bom, eu separei aqui a programação hoje oficial das pessoas que trabalham na cooperativa, tá? Eu separei aqui a programação. E vou falar sobre o diagnóstico que muitas vezes você vai ver na internet, que é um diagnóstico muito errado de aumentar o trabalho, tá? Então vamos lá, tá? Para vocês entenderem. Hoje a gente tem um dia 24 horas, tá? As 8 horas de sono que vocês vão ter são as 8 horas que vocês vão ter para o trabalho. Muitos para o patrão, evidentemente, para quem está na hierarquia, e outros para outras pessoas que trabalham por conta própria, tá? Então o seu descanso não é para você, é para outras pessoas, seja o seu patrão
ou seja, quem que você vai oferecer o serviço ou vender o produto, tá? Não é seu, tá? As meia hora de café da manhã, que ela é opcional, que eu coloquei aqui, é a meia hora que você vai tomar o seu café da manhã na sua casa ou no serviço. Então por isso que eu coloquei aqui opcional. Ou você vai tomar em casa ou no serviço. Ou até acaba acontecendo no meio da rua mesmo, né? Muita gente na pressa já leva o café da manhã no meio da rua para comer no meio da rua, tá? Esses 30 minutos aqui que eu falei aqui, que são a programação de um trabalhador, das 24 horas do dia, é para ele arrumar as coisas do trabalho, é para ele poder colocar alguns objetos que de repente está fora do lugar, para botar lá na casa dele, para resolver alguma coisa antes de sair. Então ele gasta ali 30 minutos, 20 minutos para poder resolver. Vai se arrumar, vai colocar o uniforme, vai tomar um banho. Então ele tem esses 30 minutos da arrumação, tá? Ele vai ver as coisas para poder se arrumar para poder sair para o trabalho. Essa uma hora aqui, coloquei aqui, 1 hora a 30 minutos, né? Botei M aqui de 30 minutos e botei o RH aqui. É o tempo de transporte, tá? Isso aqui não é um valor absoluto, né? Corrigindo, não é um tempo absoluto, mas geralmente ali uma média de 1 hora a 30 minutos, tá? Nem contei o tempo que você vai esperar o transporte, o ônibus, metrô, moto, Uber, nem contei o tempo, tá? Mas uma estimativa ali. As 4 horas de trabalho, entendendo que você vai pegar 8 horas da manhã, é aquele período que você já tem o café da manhã no seu estômago e você vai trabalhar até meio-dia. 1 hora aqui do almoço, que vai ser retirado da sua 1 hora de livre que você tem tempo, ela vai voltar para o trabalho. Então aquele almoço não é aquele almoço que você vai comer aquilo que você quer. Aquele almoço ele é voltado para a sua atividade do seu trabalho. Tá? E isso não é contado como trabalho. Tá? É um erro do funcionamento da legislação da cooperativa, das regras, tá? Da cooperativa. As outras 4 horas, evidentemente, é quando você volta das 1 até 5. Aí você vai ficar 4 horas direto ali trabalhando. E aí você larga. Tem aquele tempinho que você vai ter que andar até o ponto do ônibus, né? Eu acabei nem contando esse tempo, mas aí vocês acrescentam aí. E aí você vai ficar 1 hora ou 30 minutos para poder chegar em casa. Mas tem uma variação, tá? Geralmente no horário de 17 horas tem um pico. Então pode aumentar mais ainda o tempo para você retornar. Eu nem pensei nessa questão. Esses dois pontos, a distância do ponto de ônibus para você pegar um ônibus ou um metrô ou até um mototáxi. E a questão dos picos dos horários, tá? Aí vocês acrescentam aí no seu cálculo de vocês da programação. Aí você chega na sua casa às 18 horas, tá? Quando você chega na casa de vocês, o conjunto de regras do trabalho só entende que você trabalhou quando você fez para suas 8 horas para o seu patrão ou para outras pessoas se você é um trabalhador autônomo. Ele só entende quando faz para outras pessoas. Mas você vai chegar na sua casa, aí você vai ter que fazer o seguinte na sua casa. Você vai ter que pegar o teu lixo, jogar lá fora. Você vai ter que talvez pagar alguma conta. Você vai ter que talvez no meio do caminho do seu trabalho passar na creche, passar na escola, passar na babá para poder pegar o seu filho, a sua filha. Você vai ter que resolver algum problema de desempenho escolar na sua casa do filho, desempenho como é que foi, ou algum conflito que o seu filho teve com alguma outra criança ou com a própria autoridade da instituição da escola. Você vai ter que supervisionar a obra que foi feita na sua casa, como é que está o andamento da sua obra, dos seus afazeres. Além disso, você vai ter que levar os aparelhos, buscar os aparelhos que estão no conserto, naquele horário livre que você tem. Você vai ter que ver os problemas familiares que está tendo na família, os conflitos, as brigas. Mesmo que você não queira, você vai ter que ir lá para resolver. Dependendo da sua idade, você vai ser obrigado a ir lá, né? Porque talvez você está na idade intermediária para resolver essa questão. Você vai ter que ver o seu problema de saúde, uma medicação para tomar, algum ritmo, alguma programação para poder ter a sua saúde em dia. Vai ter que resolver os problemas da vizinhança, muitas das vezes o lixeiro não passou, a rua não está iluminada, tem o problema de assalto lá, tem o problema de avença com o vizinho.
Então você vai ter que resolver lá, mesmo que você pague lá o IPTU, mas você vai ter que resolver esses problemas quando o serviço não funciona, tá? Você vai ter que tomar o seu banho, você vai ter que fazer sua higienização vocal, evidentemente, para você ter um tempo de vida maior, entendeu? E manter a sua saúde para o seu prestador de serviço, né? Ou a pessoa que você presta serviço, né? Corrigindo a mente aqui. Muitas pessoas têm animais, corrigindo aqui no plural. Então vai ter que ver se o cachorro tem comida para o cachorro, vai ter que colocar uma água lá, vai ter que verificar a vacinação dele, vai ter que ver se tem algum problema de saúde, vai ter que levar no veterinário. Mais um tempo que vai sobrecarregar você. Vai ter que dar atenção para os filhos, evidentemente, e para as visitas, ou seja, o filho vai estar fazendo as coisas, você vai ter que olhar, vai ter que ficar observando, você não vai ficar livre. Muitas das vezes o homem deixa tudo nas costas da mulher, isso acaba acontecendo, e a mulher fica sobrecarregada, intoxicada emocionalmente, tá? Porque ele vê que é tanta coisa e prefere deixar na mão da mulher, mas se esquece que é o filho que ele vai cuidar dele na velhice. Então se ele não passou nada, não vai ter nada na velhice. Vai ter que botar a roupa para lavar na máquina, verificar se está secado, prender direito no varal a roupa lá para não cair, para não manchar, para não ter que relavar de novo a roupa, e vai ter que vigiar a secagem. Então, isso se tudo funcionar esse tempo, porque se não funcionar, vai passar mais tempo refazendo as coisas ou botando para funcionar, porque não está funcionando. Então o tempo vai ser maior em fazer esses afazeres diretamente. Às 8 horas depois do trabalho, ele continua trabalhando. Oficialmente o trabalho parou às 17 horas. Entendeu? Até entende que o transporte também é um trabalho. Mas na prática, como não é contado o trabalho direto que ele tem que fazer, porque ele não pode deixar de fazer, ele não tem dinheiro para poder pagar para uma outra pessoa fazer, o trabalho continua. O trabalho continua. Então, qual é o tempo de fato de verdade que ele vai ter livre? Tá? Observando as diferenças. Por exemplo, quem tem filho, evidentemente que vai ficar totalmente sufocado, né? Que vai ter que dar atenção para a criança. Mas qual é o tempo, mais ou menos, que ele vai ter livre, tá? Para ele poder fazer aquilo que ele quiser? De 2 horas a 3 horas por dia, tá? E isso ele vai ficar aqui 30, 40 anos nessa programação aqui. De 2 a 3 horas por dia. E aí eu pergunto para vocês, o problema de vocês é arrumar 2, 3 empregos? Ou o problema de vocês é a sobrecarga? Essa é a pergunta que eu fiz para você, que eu faço para vocês. O problema é, de fato de verdade, arrumar um outro emprego, um outro trabalho, ou é a sobrecarga que vocês estão sofrendo? Então, o que geralmente, para organizar aqui, acaba acontecendo na internet, tá? O que geralmente acaba te oferecendo? Ó, o seu salário é baixo, você está ganhando pouco. Então, para a gente melhorar o seu salário ou o seu trabalho, que é muito pouco remunerado autonomamente, então você procura um outro emprego, 2 ou 3 empregos. Faz mais hora extra. Faz mais hora extra, ou então dobra. Dobra o seu emprego. Procura uma bolsa de valores, tá? Procura abrir um próprio negócio e manter o seu emprego. Seja sócio de alguma empresa e junto com o seu emprego ou seu trabalho autônomo. Trabalha para prestar para a pessoa, como agiota, tá? Invista no Tesouro Direto, né? Ou seja, você emprestar o seu dinheiro para o governo, né? Essa é o maior acúmulo de todo, né? O governo vai devolver para você com novos impostos, né? Vamos lá, né? E o melhorzinho de todos, que eu já vi aqui, mas ele depende de uma relação de subordinação de outros seres humanos, é você construir uma estrutura, botar para alugar um comércio, né? Ou um aluguel de casa, um aluguel de carro, algum aluguel do seu bem, que aí você consegue ter uma renda,
Ele é o melhorzinho de todos, tá? Todos é sobrecargas. Só que esse aqui tem uma falha que você precisa ter um ser humano subordinado para você extrair dele, para você melhorar a sua vida. Não tem para todo mundo, filho, é para todo mundo para ser subordinado. Então tem uma falha aí, entendeu? Mas dessas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opções, todas elas são sobrecarga. Imagina você com essa lista que eu estou mostrando para vocês de afazeres, você incluir mais trabalho. Qual é o tempo que você vai ter para realmente usufruir e aproveitar a vida? A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: se vocês estão vivendo dentro de uma acumulação e vocês teriam que acumular naturalmente, que é o nome de capitalismo, o porquê que vocês não acumulam? Isso é uma pergunta que eu faço para vocês e que vocês têm que começar a refletir, porque se a estrutura promete acumular e a realidade de vocês é essa que eu acabei de falar para vocês, o porquê que vocês não acumulam? Porque dizer que é uma questão de esforço e dedicação para um ser humano que passa quase 21 horas trabalhando, essa não seria uma resposta certa. Então, tome isso como uma reflexão. Se eu estou vivendo uma acumulação, o porquê que eu não estou acumulando? Aí sim vocês vão conseguir ver aquilo que normalmente vocês não conseguem ver. É o que eu falei com vocês, é o diagnóstico errado. E isso é passado para as pessoas. Qual é a solução, de fato e verdade? Aprender a fazer suas próprias coisas. Aprender a plantar, aprender a fazer a sua própria roupa, o seu próprio sapato, a sua própria obra, a sua própria alimentação, aprender a fazer suas próprias coisas. Porque o que é oferecido para vocês é sobrecarga. E por mais que vocês melhorem a quantidade de dinheiro que vocês vão receber, a própria inflação da hierarquia ela vai ajustar. Então você vai precisar de novo subir de hierarquia. Vai precisar de novo ganhar uma promoção, vai precisar de novo ganhar mais, porque a sua necessidade está reprimida pela hierarquia. Então, não é pela sobrecarga, que é você ter 2 empregos, fazer hora extra, fazer serão, investir na bolsa de valores, tesouro direto, essas coisas todas, que você vai resolver o seu problema. Mas aprender a fazer suas próprias coisas. Entendeu? Reparar, criar suas próprias peças, ser independente do trabalho de outras pessoas. Entendeu? Porque a lógica que acaba acontecendo é quanto mais você precisar, menor você vai ter o valor. E é o que acontece. Eu coloquei aqui esse relógio aqui, que eu quase não falei nessa live, que o teu dia, você só vai ter o seu descanso mesmo a partir das 21 horas, que é o melhor horário do Ibope da televisão, talvez até da internet. No seu finalzinho do dia você está quase esmagado de cansado. Entendeu? E os dias de folga que você vai estar de folga, você vai estar fazendo isso aí, o que não deu para fazer na semana. Qual é o reflexo disso? Segunda-feira, o dia da preguiça, que as pessoas não querem trabalhar porque não descansou suficientemente. Porque até o dia de folga vai fazer umas compras, vai lavar um carro, vai no médico, vai resolver algum problema familiar. Ela não reconhece que ela continua trabalhando, que ela nunca parou de trabalhar, porque ela trata isso como uma normalidade, mas o trabalho continua, porque se ela não for lá lavar o carro fica sujo, ou seja, o carro vai começar a dar problema e vai aumentar o custo. Se ela não for lá no mercado, vai passar fome. Se ela não for lá no médico, ela vai ter que parar tudo, vai aumentar mais ainda o trabalho. Então não tem como, de uma certa forma, recusar, ela tem que ir. Porque no final de tudo, se ela deixar de fazer, vai voltar para aquela vida do quê? Do morador de rua. Que é abaixo do ponto zero negativo. Não pode ficar sem dinheiro. Senão é o morador de rua.
Então, o de fato e de verdade o que acontece é uma sobrecarga. Como a nossa mente ela é capturada pelo poder público, que beneficia você ficar dentro de uma profissão e que diretamente isso vai aumentar a arrecadação do poder público e o baixo salário em relação àquele que é salariado ou aquele que vai prestar um serviço como autônomo, porque muitas vezes vai querer expressar o seu valor, mas as pessoas não vão ter dinheiro para poder pagar, porque o salário é baixo daquilo que ela ganha. Isso de uma certa forma vai provocar uma realidade que você não pode, de fato de verdade, viver com aquilo que você precisa. Por quê? Porque está todo mundo limitado na questão da delegação de trabalho, um depende do outro. Esse estilo de vida só beneficia o poder público, que ele ganha arrecadação, aumenta a arrecadação, e o baixo salário, tanto do trabalhador como aquele autônomo. Como a mente está tão presa, porque o poder público ele é o centro das atenções, assim como a iniciativa privada é o centro, para muitas pessoas são difícil de entender que a estrutura ela é a maior beneficiada e não a pessoa. Então, se não aprender a fazer as suas próprias coisas, ainda que você foi ensinado a viver por uma profissão, um trabalhador especializado, você vai estar sempre suportando o peso da pirâmide, da hierarquia. Todo o peso vai ser para você, porque enquanto você está preso nessa rotina aqui que eu falei com vocês, quem está acumulando está com a vida disponível. Está com a vida praticamente livre. Por quê? Porque ele tem lá a empregada doméstica, tem lá a babá, tem lá o motorista, tem lá a pessoa que faz a faxina, tem lá o segurança, tem lá a pessoa que cuida do seu dinheiro, tem lá a pessoa que vai resolver os problemas de intermediação, tem lá a explicadora para dar aula para o filho dele. Então, esse peso, quem está segurando é você. Porque você não tem dinheiro para fazer isso tudo. Então você tem que fazer as suas próprias coisas. Se não fizer, isso vai gerar mais trabalho para você. Como a mente das pessoas estão capturada pela uma profissão que beneficia o poder público e beneficia de fato de verdade a hierarquia do setor privado, ela não consegue ver. E é uma coisa simples. Você está sobrecarregado. Se você for pelo outro caminho que eu tinha explicado para vocês, vai aumentar mais ainda o seu trabalho. Porque não tem manual, não tem ninguém explicando para você, não tem ninguém falando para você aonde está vindo o erro. O erro está na dependência de você ficar dependendo do salário, do dinheiro. Que outras pessoas façam para você aquilo que você não sabe. E que é funcional para o funcionamento da cooperativa. Beleza, gente? Bom, eu acredito que esse vídeo vai ajudar muito você, vai abrir muitas explicações, vai abrir muita claridade para vocês. E aí, pelo menos foi um vídeo que ficou mais de um mês sem eu publicar aqui, que abriu provavelmente os olhos de vocês, tá? Fui, gente!